história curiosa dessa Escolhe época. uma. Assim, ó, uma coisa interessante que tinha na época eram aquelas domingueiras, né? Que aconteciam à tarde, que as moças saíam da cidade e elas iam todo pro Rio Belo para dançar nas domingueiras que tinha lá. Também tinha uma outra coisa bem interessante do Rio Belo, que era a questão dos raios, né? Até tem um capítulo aqui que fala sobre ele. Acontecia muitos acidentes e muitas pessoas eram atingidas por raios, né? Animais que morriam. Então, não sei o que tinha lá na época que tinha muito essa questão dos raios também, né? Eles colocavam... Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, minha convidada de hoje é uma mulher de tantas facetas diferentes e de muita sabedoria. Ela é escritora, historiadora, professora e o que mais, dona Edna Furlan Rampinelli, tudo bem? Oi, mano, tudo bem? É uma alegria estar aqui no teu programa para falar um pouquinho da minha vida, da minha história de vida e também dos meus livros, né? Do que eu gosto muito de fazer pesquisa, de ler, de estudar. E além disso que você falou, sou mãe, né? Mãe do Lucas, do Sandro, sou avó do Caetano. E dá mais trabalho, né? Dá bem mais trabalho que ser professora e historiadora. Mas é verdade, porque a família dá uma alegria pra gente, né? A família é o nosso suporte, é o nosso conforto, digamos assim, né? O nosso porto seguro. Ô Edna, desses papéis todos de professora, historiadora, escritora, qual começou primeiro? Eu comecei, na verdade, veio tudo com a leitura, né? Desde menina, eu sempre gostei muito de ler e eu não tinha biblioteca em casa, não tinha livros para pegar emprestado nas bibliotecas da escola. E os meus irmãos estudavam no seminário e eles levavam livros nas férias para ler os clássicos, sabe? E eu acabava lendo os clássicos que os meus irmãos levavam para casa. Então eu comecei com a leitura, né? E depois veio a questão da escrita. A escrita foi um desenvolver, né? Foi com o tempo, com o estudo, né? Com a minha formação acadêmica. Mas começou a escrever o quê? Eu comecei a escrever a história de pessoas, a história da minha família, assim. Primeiro, a história do Padre João, que foi o primeiro livro que eu escrevi, sabe? Onde é que tá aqui? Vamos ver. Então vamos pegar aqui. É o Padre João. Qual é ele aqui? Vamos ver, tem um monte de livros aqui. É este aqui. Deixa eu ver, do Padre João. Leonir da Lauba. Esse aqui, ó. Deixe que eu te cante esse cantar, tá, né? Então, vocês vão ver cá, tem uma pilha de livros aí. Esse aqui do Padre João, ó. Este livro, na verdade, eu comecei ele em 2006 e o padre era vivo ainda. E eu disse para ele um dia, brincando, né, num retorno de Florianópolis: Padre João, o senhor está escrevendo tanto sobre história de cidades, história de etnias, história de famílias, história de municípios, história de tudo, da colonização, e a sua história? Quem vai contar? Ele disse: não, eu não tenho tempo para isso, alguém um dia de certo conta. Eu disse: eu vou escrever a sua história. Isso era abril de 2006. Em junho ele morre e eu fiquei com o compromisso. Só uma entrevista eu consegui fazer com ele. Você tinha feito uma só? Uma entrevista só com ele, mas eu convivia muito com ele. Então você conhecia bem a história? Conhecia bem, ele era diretor e presidente da FEBAV, né, onde eu trabalhava, e ele foi assim uma pessoa bem interessante para a cultura em Orleans, para o desenvolvimento da educação e para tudo. Então eu resolvi escrever a história dele. Só em 2013 nós conseguimos publicar com o apoio da minha universidade, né? Quantos exemplares você fez desse? Desse aqui nós fizemos 1000 exemplares, certo? Mas nós temos poucos já, porque é um livro que conta um pouco da história dele, mas também conta um pouco da história de Orleans e das instituições que ele criou. Ele criou muitas instituições. Em 1974, ele criou a Fundação Educacional Barriga Verde, ele criou o Conselho Municipal de Cultura, ele era diretor do Seminário São José, era diretor do Colégio Tonesa Cascais e era presidente da Fundação Educacional Barriga Verde, que foi fundada também em 1974. Foi ordenado padre muito cedo, ele? Foi ordenado padre no final da década de 60 na Itália. Em Viterbo, da Itália. E lá, ele além de toda essa questão cultural e da questão do sacerdócio dele, ele acabou fazendo um curso de escultura. Ele era um apaixonado por escultura. E aí surgiu as esculturas do Paredão, que aí tem uma história interessante com ele, que foi o último livro, é o último lá embaixo. Ó, esse aqui? Que foi o último livro que a gente publicou. Esse aqui. Mas esse aqui tá diferente, onde é que tá? Não, tá o último embaixo da rede feminina ali. Ah, tá aqui pequenininho. Isso, Vamos ver, então, tem uma pilha de livros aqui, ó. Esse aqui, quando ele chegou da Itália, ele veio com o curso de escultura pronto, ele tinha a técnica, ele tinha o conhecimento científico, né? E ele conversou com o Zeca Diabo, na verdade, tinha interesse de
de deixar uma marca naqueles paredões, lá onde passava o trem, naqueles paredões de pedra. E aí, então ele resolveu, casou a ideia do Zé Diabo com a dele, né? E eles começaram a esculpir então aquele paredão de pedra que nós temos lá com 9 painéis esculpidos Quando é que foi na rocha. aquilo? Quando começou? Isso foi em 1980, e esse livro conta então um pouco da história das esculturas do paredão. Então esse padre, ele é um padre assim, ele estava muitos anos à frente dele, né? Ele era um cara visionário, um cara que tinha muita visão. Esse livro, então, para concluir, eu gosto muito de fazer parceria, sabe, mano? E aí nós fizemos em parceria, eu e o professor Elcio, que é o reitor hoje da nossa universidade. Então esse foi o último livro que a gente lançou em 2018, certo? Quanto tempo para fazer cada livro? Vai, o primeiro do padre aqui. Leva tempo. Para escrever. Por exemplo, eu comecei ele em 2006. Foi publicado só em 2013. Caraca! Só que a gente não tem só isso, né? A gente tem o trabalho, 40 horas trabalhando na universidade, nós temos família, nós temos outras ocupações, né? Então, demora um pouquinho. E eu sou bastante minuciosa, assim, na pesquisa. Eu gosto de ler muito, eu gosto de pesquisar. Fui para Caxias, daí para conhecer a família dele lá. Do padre, tudo? Do padre, para conhecer a família. Eu conhecia muito ele, depois a gente conhecia a família. Elas forneceram muitas informações. Fui na congregação dele também para buscar as informações. Não foi para Itália? Eu fui na Itália quando eu escrevi o livro da minha família, para buscar informações, para buscar informações do meu bisavô Martinho Furlan. Esse é o meu avô, no caso Josué, que é o pai do meu pai. Então, para escrever o livro da família Furlan, do norte da Itália, ao sul de Santa Catarina, origem e descendência de José Furlan, eu fui para a Itália buscar as informações, buscar documentos lá na... Conseguiu? Facilmente? Consegui, muito fácil. No cartório lá a gente consegue fácil, sim. Mas esse foi um livro que demorou também, imagina. Esse demorou bastante, demorou bastante. E agora já está encaminhado dos Marangoni, que a minha mãe é Marangoni, né? O outro lado? Tem um outro lado, agora quase pronto também para ser publicado, se não esse ano, mas no ano que vem a gente já publica. Então, assim, é um projeto que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Não é uma coisa que, hoje eu vou escrever um livro e amanhã ele está pronto. Mas tem mais livros aqui, Vamos lá. Nós temos. Nós temos esse também, que do Rio Belo, né? Rio Belo, Português Belo. Esse aqui a gente fez uma parceria com o professor Celso de Oliveira Souza, então ele era reitor da universidade antes do professor Elcio, e esse foi em 2016, então a gente publicou esse livro, contando um pouco da comunidade que eu moro desde os 8 anos de idade, né? Porque eu nasci na comunidade do Rio das Furnas, também pertencente a Orleans, e depois a gente, com 8 anos, a gente veio para a cidade, para Orleans mesmo, e a gente foi morar na comunidade do Rio Belo. Então, Rio Belo tem uma história interessante, né? Então, Rio Belo, porque é belo. Então, a gente vai buscar toda a informação aí de como surgiu, quem foram os primeiros moradores, o que tinha no início, a história dos engenhos, as atafonas. Me conta uma história curiosa dessa época, vai. História curiosa dessa Escolhe época. Uma. Assim, uma coisa interessante que tinha na época eram aquelas domingueiras, né? Que aconteciam à tarde, que as moças saíam da cidade e elas iam todo para o Rio Belo para dançar nas domingueiras que tinha lá. Também tinha uma outra coisa bem interessante do Rio Belo, que era a questão dos raios, né? Até tem um capítulo aqui que fala sobre ele. Acontecia muitos acidentes e muitas pessoas eram atingidas por raios, né? Animais que morriam. Então, não sei o que tinha lá na época que tinha muito essa questão dos raios também, né? Eles colocavam a culpa em alguma entidade? Não. Achava talvez que pudesse ter no subsolo alguma coisa que atraísse, mas a gente nunca sabe, não sabe disso. Até hoje não tem resposta? Não tem resposta. Os raios continuam caindo lá ou não? Não, bem menos agora, né? Agora nós temos para-raios, né? Tá mais tranquilo lá. Agora tá mais tranquilo, exatamente. Tá, o que mais você tem aqui? Então aqui a gente conta um pouquinho disso, né? Vamos ver, aí tem mais livro. Nós temos mais um aqui, da Rede Feminina. Esse é um trabalho. Foi um penúltimo livro que a gente publicou, e ele é um livro bastante interessante porque eu sou voluntária da Rede Feminina também, desde 2015. E quando eu comecei, eu trabalhava 40 horas ainda, eu disse, meu Deus, mas como que eu vou atuar na Rede Feminina? Como que eu posso contribuir com a Rede Feminina? Que é uma rede muito interessante, todas trabalham com voluntariado, né? As pessoas se doam para combater o câncer, para a prevenção do câncer de mama, especialmente e do colo de útero. E um dia na missa, quando completou 18 anos a rede, eu disse, tá aí, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou escrever a história dos 20 anos da rede, para publicar no ano que faz 20 anos. Em 2 anos a gente conseguiu. 2 anos? Aí eu procurei uma outra voluntária, que era a Mirelle, né? Hoje ela é vereadora, é uma pessoa bastante atuante, então ela me ajudou nessa parceria aqui, porque ela era voluntária há mais tempo, ela já tinha sido presidente, então aí para conseguir material, todas as informações, então a gente juntou as duas mãos aí e fizemos esse livro também contando... Você escreve o que à noite, geralmente? Eu gosto de escrever à noite. Final de semana, à noite,
Porque eu sou noturna. Eu gosto de trabalhar até 1, 2, 3 horas, quase 3. A família entende, Edna? Entende. Quase 3 horas da manhã essa noite eu dormi. Eu também gosto de trabalhar à noite. E de manhã eu não produzo muito, sabe? Eu produzo mais à noite. Eu prefiro então eu prefiro à noite. Então aqui eu conto um pouquinho dessa linda história de 20 anos da Rede Feminina, que começou lá em 1998, né, com a dona Nena, Neuzira Zomerberger. E a madrinha da nossa Rede Feminina, ela é aqui de Criciúma, né? Era a esposa do Naspolini. Isso. E ela foi uma história bem interessante, assim, a história da nossa Rede Feminina. A dona Elzira buscou a parceria, então, com essa pessoa aqui de Criciúma, e a Rede de Criciúma, então, foi a nossa madrinha. E nós fomos madrinhas da Rede Feminina de Lauro Miller, que está completando agora 10 anos. Você vai escrever livro de lá também ou não? Não, ainda não sei. Não te convidaram? Eu tenho outros projetos agora, né? Se me convidarem. Tem um caderno aqui? Isso. Nós criamos também em 2013, quando a gente lançou o livro do Padre João, nós criamos, Zuma Naspolini, o nome da senhora que eu não lembrei, da presidente da Rede Feminina da época aqui de Criciúma. Em 2013, quando lançamos o livro do Padre João, nós criamos um Instituto Histórico e Geográfico das Terras dos Condes. Então, nós juntamos um grupo de pesquisadores, de pessoas interessadas em escrever e na leitura, e aí nós contamos no primeiro caderno, né, que nós publicamos no ano seguinte, o primeiro caderno com as publicações dos nossos membros. E quando houve o centenário da imprensa na região carbonífera, então nós escrevemos o segundo caderno, e aí a gente conta um pouco dessa história da imprensa, que é um livro bastante interessante. Esse eu vou deixar de presente para você. Esse eu já gostei na hora que eu vi, esse aqui eu já quero ler. Esse aí esse aqui é maravilhoso, né? Esse aí eu vou deixar de presente. Você conta a história de todos os veículos de comunicação aqui da região? Isso, um pouco. De Orleans, especialmente, né? Mas aí tem vários pesquisadores, né? Cada um escreveu um artigo e conta um pouco dessa história toda da imprensa, como ela surgiu aqui na região carbonífera, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Exatamente. Eu tenho o prazer de receber ela, a professora Edna Furlan Rampinelli, para um papo muito didático aqui no Manos Talk Show. Eu já volto, é rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também na Unisul TV, em canal 4 Tubarão, 26 Laguna e 22 da sua TV a cabo. Em Orleans, para a terra da minha convidada, estamos no AM 960 na Rádio Guarujá. Muito obrigado pela sua audiência. Perdeu o Manos Talk Show? Não se desespere. Você vai lá no YouTube, curte todos os programas completinhos. O Manos Talk Show sem H. É uma ofensa para o português, professora? Olha, eu acho que é uma característica tua, eu acho que é uma identidade do programa e não está falando de humano, né? Tu está falando de uma... Tu quis dar um nome para o programa, eu acho isso interessante. Tem liberdade criativa? Com certeza, sim. Professora Edna Furlan. Professora, me diga uma coisa, você tem doutorado na Espanha? Na verdade, que chique isso. Assim, a minha formação acadêmica, né, na verdade, eu fiz pedagogia pela Unisul, né, me formei em 1996. Logo em seguida eu entrei numa especialização em Fundamentos da Educação, quando a nossa fundação fez parceria com a Unesc, então eu me especializei em Fundamentos da Educação. Depois eu fui para o mestrado, né, com a UDESC, também uma parceria que a nossa instituição fez com a UDESC de Florianópolis. Então eu conquistei o título de mestre em Educação e Cultura, né? E depois, passou um tempinho, surgiu a oportunidade de a gente ir para a Espanha para fazer doutorado. Tinha uma pessoa muito interessante que nos convidou, montamos um grupo de 20 pessoas e fomos para a Espanha. Quanto tempo lá ficaram? Ficamos um mês, fazendo as teóricas. Foi um projeto intensivo, assim, de aulas. A língua não foi um desafio? Não, a língua é fácil. A gente até fez uns cursos antes de espanhol, mas o espanhol é fácil a gente compreender. Tem algumas palavras que são mais complicadinhas. Né? Tem umas coisinhas que... Moram onde lá? E nós moramos em Jaén. A universidade é a Universidade de Jaén. É no sul da província de Andaluzia, né? Lá no sul lá. Então a gente fez o nosso doutorado lá. Depois a gente veio e fizemos a segunda etapa, que seria a defesa da memória, né, que a gente tem um pré-projeto antes, né,
E nós defendemos essa memória, que seria a primeira fase desses estudos avançados, em 2017. E depois, em função das minhas pesquisas de livro, de família, de outras ocupações, eu não dei continuidade ao doutorado. Então, eu, a eterna doutoranda. Deixou lá. Mas pode terminar depois ou não? Depois, se eu tiver vontade, a gente vai ver como é que faz. Se não estiver escrevendo um livro, quem sabe dá tempo, Exato, né? Até o meu orientador de lá, o professor Antônio, quando ele chegou, ele veio depois disso tudo, né? E eu estava com a minha amiga Marlene, que foi uma das pessoas que foi com a gente para lá, que incentivou. E aí ele disse, e a tua tese, Edna? Eu disse, a minha tese? Eu disse, não, em função do livro, aí eu tinha um livro, dei de presente para ele. Ele olhou o livro e disse, Marlene, tese de Edna, isso, tese de Edna. Tá pronta, né? Tá pronta a tese de Edna. Então, assim, eu preferi me envolver mais com a pesquisa e deixar escrito histórias da minha família, história da minha comunidade, enfim, pesquisando, e tem outros projetos também. Edna, o que é mais apaixonante na história de Orleans? A história de Orleans é muito interessante porque nós somos dote de casamento de uma princesa, né? A princesa Isabel herdou do seu pai, o Dom Pedro II, né? E um dote de terra entre joias e títulos. Ela recebeu uma gleba enorme de terras como dote de casamento quando ela se casou com o Conde de, né? Que era um nobre francês. E até Orleans tem esse nome em homenagem à família do Conde de, né? Então, eu acho que esse é um fato bastante interessante que nós estamos agora tentando... A cidade já começa na nobreza. Já começa na nobreza. E ela foi uma cidade projetada, sabe? As nossas ruas são largas, você pode perceber, né? Que é verdade, são avenidas. São avenidas largas. Ela foi projetada para um futuro. Pena que depois houve a proclamação da República e aí... Você é monarquista também? Não sei se de repente hoje em dia a gente seria monarquista, eu não sei o que é melhor hoje, mas... Temos que melhorar bastante. Tem que melhorar bastante? Questão, né? Temos que melhorar. Enfim, nosso Brasil ele é muito rico, ele é muito cheio de potenciais e de possibilidades e eu acho que nós precisamos melhorar um pouquinho mais. Orleans cresceu muito nesses últimos 10 anos? Orleans não cresceu muito em termos assim, nós temos 22 mil habitantes, em torno de 22 mil habitantes, né? Tem um potencial bem interessante na questão do turismo, que está sendo criado agora, né? Participamos aí do projeto de criação do plano de turismo para Orleans. Então, tem assim, movimentos fortes, nossa economia é boa, né? Além da agricultura, nós temos indústrias, né? De plástico, fortes ali. Então, assim, Orleans tem um potencial bastante No potencial turístico, professor, o que as pessoas geralmente conhecem de Orleans? Olha, a pesquisa que nós fizemos agora para desenvolver o plano, o que aparece muito, em primeiro lugar, são as esculturas do Paredão. Essas? E o Museu ao Ar Livre. Esses dois, né? Que já visitei, todo ano no colégio a gente ia visitar, né? Exato. Entrava no ônibus e ia para Orleans. O Museu ao Ar Livre, tanto as esculturas do Paredão como o Museu ao Ar Livre, eles são mantidos pela Fundação Educacional Barriga Verde. Então, são duas instituições assim que são muito procuradas pelo turista, ou por quem passa, ou por quem visita a nossa cidade. Mas hoje está assim, aparecendo muito a questão do turismo rural, né? Das encostas da serra, Três Barras, que tem aquela paisagem maravilhosa. Nós temos assim potenciais, tem cachoeiras, tudo ainda começando. Mas isso tem que ser mapeado para poder se vender ou não? Sim, precisa ser mapeado, precisa ser organizado, né? Precisa botar uma infraestrutura, né? Porque assim as pessoas até vão, sobem, visitam e voltam para casa, mas não tem ainda um lugar para comer, um lugar para... Está se criando agora, né? Alguns projetos estão iniciando. Qual é a característica mais essencial do povo de Orleans? O povo de Orleans é um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo empreendedor. Acho que é uma cidade acolhedora e de um povo hospitaleiro, assim. Eu acho que Orleans tem essa característica. Eu acho que o povo tem orgulho de ser orleanense. Eu tenho orgulho de ser orleanense, né? Então, eu gosto muito de Orleans, eu gosto de falar da minha cidade. Que história que você não contou ainda de Orleans, professora? Tem muita coisa. Tem muita coisa. O livro Eu Quero Escrever já está quase pronto, do Museu ao Ar Livre, né? Estou procurando agora parceiro. O museu nasceu quando? O museu foi inaugurado em 1980, certo? E foi o padre que veio da Itália. Quando ele saiu de Caxias, que ele é do Rio Grande do Sul, ele percebeu que lá em Caxias, os engenhos, a tafona já não existiam mais em função da energia elétrica e tudo mais. Isso já não existia. Quando ele veio para Orleans, ele viu tudo isso lá no final, em 60, no início por ali, ele percebeu tudo isso funcionando nas propriedades. Os engenhos, as atafonas, as olarias, todas essas indústrias domésticas estavam funcionando. E ele quis, então, montar um museu como ele viu na Europa.
Lá na Itália tem muito disso. Eu fui para a Holanda, na Holanda eu visitei o museu ao céu aberto, como nós temos aqui, só que lá tem uma outra estrutura já mais evoluída, né? Então eu disse, danadinho, assim, onde é que tu fosse buscar essas ideias? E ele veio e ele queria fazer isso. Só que isso foi em 70. Ele começou então montando peças, né? E ele montou o Museu da Imigração Conde D, dentro do seminário, uma sala. Ele juntou peças, mobílias, vestimentas dos colonizadores, também peças dos indígenas, né? E, então ele montou, e ele trouxe o príncipe, um descendente da princesa Isabel, para inaugurar, isso em 1970. E depois ele quis então fazer esse museu maior. Então ele, né, adquiriu o seminário doou 2 hectares de terra, ele comprou mais um pouco, já era presidente da FEBAV em 1974, e veio a enchente. E aí, com a enchente de 74, foi aonde deu o impulso para que o museu acontecesse. Então, o projeto estava iniciado, mas ele não tinha como... Mas o museu não era uma propriedade original. Ele foi construído? Ele foi remontado ali, né? Com a enchente de 74, todos os engenhos foram rio abaixo, porque essas indústrias caseiras, esses engenhos estavam construídos à beira dos rios. Nas encostas dos rios. Nos rios. E então o rio levou tudo. E aí os proprietários não tinham mais ânimo para reconstruir, não tinham dinheiro, mas com a vinda da energia elétrica e a abertura das estradas para os seus produtos, não tinha necessidade mais de remontar um engenho movido a roda d'água, né? Ou a tração animal. Então, o que aconteceu? O padre fez um movimento, uma campanha, e ele conseguia isso por doação, ou comprava por um preço simbólico, e ele contratou um artesão, que é o seu Altino Benedetti, na época, para remontar isso. Então, ele, de 74, só foi conseguir inaugurar, como ele está hoje, em 1980, certo? Então nós temos lá. E depois, aí veio também esse Museu da Imigração Conde D, que estava no seminário, e o seminário repassou para a FEBAV também. Fizemos uma casa de pedra, ali tem uma casa de pedra bem interessante, construída nos moldes das casas de pedra, que os colonizadores, eles tinham essa habilidade, né, de entalhar pedra, madeira. Então foi construído esse patrimônio lá, e nós temos hoje esse patrimônio que é riquíssimo. Foi o primeiro deste gênero aqui na América Latina. Hoje já tem outros, né? Mas copiaram Orleans. Copiaram ou, né, também querem deixar a sua marca, né? Professora, que mais livros estão na lista? Bem, nós temos já alguns projetos encaminhados, mas o próximo mesmo que eu pretendo publicar é o da família Marangoni, que é a família da minha mãe. O pessoal te acha onde, professora? Onde é que o pessoal me acha? Me acha no Museu ao Ar Livre, que eu agora estou como diretora de cultura trabalhando lá no Unibave, né? Continuo trabalhando. Em casa, né? Tem o Insta também. Procura lá. Edina Furlan, que o pessoal me acha tranquilamente. Professora, obrigado pela presença. Prazer em receber. Nossa, passou tão rápido. Obrigada. É bom, né? Eu que te agradeço, viu, mano? Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, gostando ou não, eternizando ou não sua história, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.